Se você não consegue ficar 5 dias ou 10 dias sem esse vício, aí tem um problema. Um dos meus desejos por próximos dias é correr em círculos aqui nesse campo. Eu teve uma mentorada que disse pra mim: eu só paguei a tua mentoria porque você postava story. Existe a substituição, existe a consciência, existe o ambiente. A consciência é você entender que você me pergunta, Lusa, como é que você tem sempre ideias? É simples. Primeiro ponto é obter conhecimento. E fazendo outra análise histórica, nós podemos entender que na Grécia Antiga era a mesma coisa. As pessoas tinham o hedonismo, que era prazeres momentâneos, e a pessoa fazia tudo aquilo que ela queria. Correr aí dentro e eu disse, quando eu visse esse campo, eu ia visualizar os 30 quilômetros que eu quero correr em círculos. De 21, meus amigos, eu já corri 21 quilômetros nos dias, acabando agora mais um treino da preparação para a meia maratona. Foi treino fat leg, 2 km ritmo leve de aquecimento, 4 km ritmo forte e 2 km de aquecimento. Como largar o vício da pornografia? Foi esse tema que me veio quando eu estava terminando de correr. Esse vídeo eu não fiz roteiro, eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje. Hoje é quinta-feira. E lembra quando eu digo sempre quinta-feira é o dia que eu tenho menos disponibilidade para treinar? Hoje nem pensei nisso, fui treinar só assim. O treino foi bom. 10ª semana da preparação para a meia maratona. Tem coisas para vos atualizar. A ideia principal desse vídeo vai ser essa: como largar o vício da pornografia. Que estamos em setembro. Em setembro tem o quê? Novembro, setembro. Acabei de tomar banho gelado, minha rotina de hoje está aqui, não tem muita coisa. Hoje eu quero depositar energia em 2 projetos específicos, finalmente voltou a fazer sol. Eu queria gravar pro Central Park, então talvez eu vá gravar no Central Park. Esse é um dos projetos que eu ainda vou anunciar esse ano. E nos últimos dias choveu e eu não pude fazer nada. Hoje tem 2 calls de fechamento, vou rezar agora o rosário, já treinei. Tem a live semanal e eu tô num bloqueio criativo onde eu não sei o que é que eu vou falar na live de hoje. Esse vídeo, por exemplo, também, eu tive a ideia depois do treino. Vocês me perguntam, Lusa, como é que você tem sempre ideias? É simples. Primeiro ponto, eu obtenho conhecimento sempre. E o segundo ponto é quando eu tô a treinar, quando eu tô a lavar a louça, quando eu tô a tomar banho, as ideias aparecem. Você também já deve ter notado isso na sua vida, porque nossos neurônios entram em sinapse nesses momentos específicos. Quando estamos muito ocupados, difícil esse processo. Agora eu vou rezar o rosário, pois pregação, e depois da pregação provavelmente eu vou pro Central Park. Aí no Central Park eu vou falar sobre o tema. Chorou em casa, falou, eu só vejo o Frei pela TV, eu quero ver o Frei ao vivo. Foi isso, José? Acabei de escrever todos os títulos de lives até a última quinta-feira do ano. Isso aqui eu nem sabia, a última quinta-feira do ano será no dia 25, ou seja, no Natal. Isso é interessante, mas eu coloquei esse compromisso e vou fazer live toda quinta-feira. Esse compromisso de fazer live toda quinta-feira, para quem é seguidor aqui novo do perfil, eu comecei em 2023, fiz a primeira live em 2023, eu nunca tinha feito live. Depois eu senti algo comigo mesmo e com o Senhor, que é o seguinte: tal fazer um desafio de fazer live toda quinta-feira de 2024. Daí eu fiz live toda quinta-feira de 2024. Vocês podem ver, no começo de 2024 eu estava em Angola, final terminei em Portugal. Ou seja, teve dias que eu não tive internet, teve dias que eu fiz live na rua aqui em Portugal, nos primeiros dias, que eu admirava o verão europeu, fiz live na rua. Teve dias que lá em Angola, foi a igreja, começou a chover, eu vou fazer live toda quinta-feira, aconteça o que acontecer. Teve dias que não teve luz, então aconteceu de tudo um pouco. Eu consegui fazer live toda quinta-feira. Essa ideia de planejar todas as lives até o final do ano, para mim ficou muito boa. Tal como eu disse no começo desse vídeo, com um bloqueio criativo sobre o que falar na live de hoje. Hoje vai ser sobre NoFap e vício da pornografia. Vai ser totalmente diferente do que eu já falei. E esse vídeo é a mesma coisa. A ideia era para ir para o Central Park, mas só vi agora a pregação do Frei Gilson para o 6º mandamento e o 9º mandamento. Castidade. E não adquirir os bens dos outros, no caso. Olhar para o bem do outro de maneiras até vontade. Mas é isso, meus amigos. Vou para o Central Park e vou falar mais sobre esse tópico. Damas e cavalheiros, senhoritas e senhoritos, mademoiselle, monsieur. Fiquei 3 horas sentado, eu não saí mais. Era para ir pro Central Park e nem saí mais. Depositei energia nesse projeto que eu tinha comentado com vocês. Sentei e vi, não. Se eu for pro Central Park, até pegar a mochila, até pegar tudo, vou perder muito tempo. E fica uma dica para vocês. Quando tá no flow, não sai. Aí tá a mochila do meu irmão, tá aparecendo aqui o clube que ele joga aqui em Portugal. Mas agora tem um call de fechamento, depois da call de fechamento tem missa. Só pra vocês verem, eu não escrevi o roteiro da live de hoje ainda. O roteiro da live de hoje tem a ver com esse vídeo, que tem a ver também com um tema que muita gente tem me perguntado. Então tá tudo interligado, não vai ter muita dificuldade pra fazer. A verdade é essa. Sentei na cadeira, não fui pro Central Park. Tô a sentir que esse vídeo vai ser a minha rotina de hoje e de amanhã. Coisa que eu seria que fosse só a rotina de hoje. E só quem é seguidor aqui dos vlogs já tá acostumado que isso sempre acontece. O ponto, o Lucas do último vlog que começou com a Mega Mentoria,
decidiu que vai participar em uma prova na corrida, tenho dado suporte para ele, decidiu também criar uma rotina de acordo com a realidade dele. Eu fico feliz quando tem realmente essa mudança. A pessoa entrou na mentoria, eu digo sempre os meus mentorados, muito mais que uma relação de mentor e mentorado não, é uma amizade que é construída ao longo do tempo. Isso é que eu comento sempre, a Nilmara, o José, agora o Lucas, sem contar os outros mentorados que eu já tive, porque é muito mais do que uma mentoria que ele paga, não. É realmente o valor que eu procuro gerar ao longo da mentoria. Falando em mentoria, agora tem call de fechamento, bora ver se teremos uma nova mentorada ou nem por isso. Meus amigos, tem dia que é noite, saí agora da call com a Letícia e não fechei. Tem dias que eu não fecho e faz parte, não fechei ainda. Em princípio, a Letícia vai analisar o contexto financeiro dela e até próxima semana já vai dar resposta. A Letícia é um lead muito qualificado realmente, ela produz conteúdo e o público dela, por exemplo, é público de manicure. Porém, além de ser de manicure, é um público muito qualificado, no caso, empresárias, doutores, advogados, que podem pagar. E ela tem uma facilidade muito boa em se comunicar. Ou seja, isso que iremos trabalhar ao longo da mentoria. Não só produzir conteúdo, mas como também monetizar com o conteúdo dela. Como estou a documentar aqui no meu perfil, no caso da Nilmara. Nilmara, por exemplo, fala sobre culinária, mas ela quer monetizar o conteúdo dela. O foco da mentoria tem sido isso. Agora tem almoço, depois tem Santa Missa, live mais tarde, ainda tem um outro call de fechamento, no caso será a Cecília, e eu dou o melhor para chamar o nome das pessoas. Vocês devem ter notado chamar o nome das pessoas. Faço sempre isso. Desde a pessoa que eu conheci no autocarro, ou a pessoa que eu conheci há 10 minutos atrás em uma chamada. Mas é isso. Saindo agora da missa, dizendo desde já que eu estou impressionado com esse livro do Ferguson. Esse é o bom de ler autobiografia. Eu estava conversando com o José dias atrás, José é mentorado meu, e ele comentou comigo que ele viu que eu gostava do Rashford, porque eu li o livro do Rashford no começo do ano passado. Quanto mais tu conheces a história de uma pessoa que tem sucesso, no caso o Ferguson, você começa a conhecer um lado da pessoa que você não conhecia. Eu, por exemplo, sou torcedor do Manchester City, digo isso claramente, eu não gosto do United, mas eu olho e vejo, uau, a mentalidade desse senhor. É claro que ainda estou no começo da história dele, primeiros anos no Manchester United, mas você consegue ver os pontos que tornam ele diferente do comum. Por quê? Ele tinha um ponto fora da curva, tinha os seus princípios, tinha os seus valores. Ele começou em Celtic, para quem não sabe, Celtic faz parte do Reino Unido, Celtic faz parte da Escócia, Celtic é da Escócia. Eu troquei agora. Eu queria dizer que ele veio da Escócia, mas eu disse que ele veio do Celtic. Ele nem treinou Celtic. Mas fica aqui registrado, eu queria dizer que ele veio da Escócia, que nem é Inglaterra, é parte do Reino Unido, mas não é Inglaterra. Mas isso não foi uma peça no pé do... Isso não foi uma pedra no pé dele para começar esse projeto. Eu errei muito e eu nem vou cortar, vou deixar aqui mesmo. Ainda não é o final do vídeo e muito menos o final do dia, mas um conselho que eu quero já passar para aqui: vale muito a pena ser do bem. Quando eu digo vale a pena ser do bem, é ser do bem mesmo. Hoje, na call que eu tive de fechamento, a Letícia disse algo para mim que para mim fica muito registrado. Eu digo sempre, para quem produz conteúdo, produzam conteúdo de maneira intencional. Vai ler um livro, posta que leste um livro, posta aquilo que você aprendeu. Vai treinar, posta que você treinou. Isso torna muito diferente da grande maioria. Eu teve uma mentorada que disse para mim: eu só paguei a tua mentoria porque você postava story da tua rotina nos stories. E eu fiquei admirado. Como é que um story simplesmente me ajudou a vender? Hoje é a mesma coisa. Ela disse que a minha rotina, quando me via correr, fez com que ela estivesse interessada no meu conteúdo. Algo que eu digo sempre aqui nos meus conteúdos, que tem uma certa barreira, ou barreira que as pessoas tentam colocar, é que eu falo português de Angola. E por falar português de Angola, eu tenho que falar para Portugal, para o Brasil, para Cabo Verde, Moçambique. Daí as pessoas me perguntam: Luso, por que você fala nesse sotaque? A resposta é simples. Não é só como você fala, mas aquilo que você fala. Por isso é que muitos políticos enganam várias pessoas. Ele pode não ter a melhor oratória do mundo, mas se ele prometer picanha, ou se ele dizer algo que as pessoas precisam, que as pessoas querem ouvir, ele vai ter uma boa oratória, que ele quer dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. No meu caso específico, a mesma coisa. É como eu falo, mas sim o que eu falo. Tem vezes que eu vou dizer gírias do Brasil, tem vezes que eu vou dizer gírias de Portugal, de Angola. Se eu ficar só com português de Angola, não vai dar para quebrar essa barreira. O segundo ponto é que a minha mãe hoje contou que um senhor aqui, vizinho nosso, perguntou para ela se ela era minha mãe e disse que eu era um rapaz muito simpático, porque eu cumprimento todo mundo aqui e ele me vê a correr. E ele disse para minha mãe que eu sou um rapaz muito simpático e disse que hoje em dia isso é raro. Então, quando eu digo para você que ser do bem vale a pena, vale muito a pena.
Bem, agora eu tenho que preparar o roteiro pra live, tô aqui bem relaxado. São 50 e poucos minutos pra live, eu ainda nem escrevi o roteiro. Mas eu amo essa pressão. Pressão é um privilégio, meus amigos. 20h30 e bora pra última call do dia. Mais uma live semanal feita. 89 quintas-feiras fazendo live lá no Instagram. Se você quer aqui de paraquedas, vai logo seguir o meu Instagram. Próximo dia iremos bater a marca de 21 mil seguidores. Hoje eu tô naqueles dias que eu tô a trocar muitos pensamentos. Hoje eu tô naqueles dias que eu tô a trocar muitas expressões. Hoje eu tô naqueles dias que eu tô a trocar muitas palavras. Não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, bora pra última call do dia, que são 20 horas e depois vão dizer que foi sorte. Um dos meus desejos para os próximos dias é correr em círculos aqui nesse campo. Tentei vir aqui, mas não consigo ver a entrada. E várias pessoas daqui da minha cidade correm aí dentro, então é possível correr. Só que eu corro normalmente no Central Park. No Central Park tem mais fácil. Mas aí já deu para notar que dá para correr aí dentro. E eu disse, quando eu visse esse campo, eu ia visualizar os 30 km que eu quero correr em círculos. Porque 21, meus amigos, eu já corri 21 km em círculos. Mas que tal fazer algo mais ousado? 30 km, eu quero fazer aí dentro. Mas enfim, não consegui entrar. Deixa aí. Se nascer do sol lindo. Bora terminar o treino e passar a reflexão para vocês sobre a pornografia. Então bora falar sobre o tema que fez você clicar aqui no vídeo. Que é para agora de correr 5 km ritmo muito leve. Vocês viram, ontem foi treino muito forte, fat leg. Hoje é um treino leve para repor as energias e ajudar também a passada. Treino lento também é necessário, meus amigos. Mas como largar a pornografia e no FAP September, será que funciona? O primeiro ponto, no FAP September, surgiu lá na década de 2010, 2011 nos Estados Unidos. Um movimento onde a ideia era ficar dias específicos sem pornografia e sem masturbação. A ideia do desafio era essa: a pessoa ter autocuidado, autodisciplina e remover esse vício. Vou falar andar porque eu não quero ficar parado, eu não sei tudo específico. A ideia desse movimento era essa. Começou lá em 2010, 2011. E nos primeiros dias as pessoas conseguiram lidar tranquilamente. Viam que, uau, esse desafio vai testar minhas capacidades, vai testar o meu impulso. Sem contar que nessa época a internet estava a começar a ser mais usada para coisas que não eram boas, no caso pornografia e masturbação. Inclusive o vídeo meu, que tem mais views aqui no canal, é sobre esse tópico e foi aqui também no Central Park. Continuando, as pessoas usavam isso como um meio de criar um desafio com elas mesmas e saberem lidar com esses prazeres momentâneos. E depois disso, aí foram entendendo que tinha certas coisas que elas não conseguiam lidar. No caso, ela tentava ficar 7 dias e não conseguia. Tentava ficar 5 dias também não conseguia. Ou seja, isso mostra muito da dependência, que era esse hábito. E aqui entra um ponto muito interessante, meu amigo. Se você não consegue ficar 5 dias ou 10 dias sem esse vício, aí tem um problema. Porque você vai se tornar dependente desse vício. E eu ontem também comentei na live, é que nós somos seres carnais e seres espirituais. Se você fazer pornografia, masturbação, é algo para a tua carne. Você vai estar saciando a tua carne. E eu comentei também ontem na live que tudo aquilo que aumenta o prazer da tua carne, por si só baixa um pouco do teu lado espiritual. Luz, você vai falar sobre pornografia? Ok. Vou falar agora sobre gula. Eu recebo muitas mensagens de pessoas a me dizerem que tem problema com alimentação, comer por impulso. Quando você come por um pouco, não vai fazer diferença. Mas quanto mais você vai ficar dependente, você vai ver que não. Eu quero comer, estou triste agora, vou comer. Estou muito feliz, agora vou comer. Coisas não deram certo, agora vou comer. Você vai se tornar dependente. Pornografia é a mesma coisa. Isso eleva o teu lado material, prazer, e baixa o teu lado espiritual e emocional. Dentro desse contexto, você vai entender que existe a parte espiritual e a parte carnal. E fazendo outra análise histórica, nós podemos entender que na Grécia Antiga era a mesma coisa. As pessoas tinham o hedonismo, que era prazeres momentâneos, e a pessoa fazia tudo aquilo que ela queria. Luz, por que estás a contar a história? Por que estás a dizer a história do NoFap? Você vai entender o contexto. Era o hedonismo que as pessoas viviam com prazer. Fazendo outra análise histórica, agora na Roma Antiga, as pessoas, seja o imperador Calígula, imperador Cômodos, imperador Júlio César, imperador Marco Aurélio, foram imperadores de Roma, foram. Porém, o prazer era visto mais uma vez como algo para dar o poder, ou como algo que a pessoa tem poder. Marco Aurélio foi um grande imperador, considerado pelas virtudes, disciplina, humildade, perseverança, tudo.
Quando você vai olhar na outra parte da árvore genealógica do Marco Aurélio, vem Cômodos. Cômodos é filho de Marco Aurélio e Cômodos é levado pelos seus prazeres momentâneos. E como é que isso tem a ver com a minha história, Lusa? Simples. Você pode ter muito potencial, você pode até ter muitas características boas, mas você for levado pelos teus prazeres momentâneos, pornografia e masturbação, você não vai atingir o teu potencial. Aí você pode até dizer, é bom até certo ponto. Quando você se torna dependente, é um vício. Coisa que eu falei há 2 minutos atrás. Se você não consegue ficar 5 dias ou 10 dias sem esse vício, você está apaiado. Por exemplo, hoje eu estou há 600, 700 dias, até já perdi a conta, 800 dias de NoFap. Eu já não dependo mais desse vício. Tem benefício? É óbvio que tem. Aqui entra o quarto ponto, que eu ontem na live comentei. Existe a substituição, existe a consciência, existe o ambiente. A consciência é você entender que isso não é bom. Ótimo, já temos meio caminho andado. O segundo ponto é ter a substituição. Quando você assiste pornografia ou tem masturbação, em que momento? É quando você está triste? É quando o Vasco perdeu? É quando o Real Madrid perdeu? É quando você mandou mensagem na 10 de 10 e ela não respondeu? É ver realmente na tua rotina quando é que isso acontece, porque isso não é normal. E depois de entender isso, você vai substituir o hábito. Ok, eu entendi que sempre que o Vasco perde, eu tenho a tendência a cair nesse vício. O que você vai fazer? Quando o Vasco perdeu, você vai ter consciência que você não pode cair nesse vício. Você vai substituir esse vício. Por exemplo, eu fazia isso normalmente quando o Vasco perdia, agora eu vou descansar. Agora eu vou ler um livro. Agora eu vou treinar. E se nem for para assistir o jogo, melhor ainda, porque você já sabe que isso é um estímulo que vai te influenciar a fazer esse hábito. E aqui entra mais um ponto. Tudo aquilo que te influencia a fazer um hábito que não é bom, você precisa remover, porque é um estímulo. Eu estou a dar exemplo da pornografia e masturbação, mas tem outros vícios que eu ainda vou começar a falar. Os 7 pecados capitais, eu quero fazer uma live só sobre isso. Mas tudo aquilo que te influencia aí nesse vício, você deve remover. E vai entrar para o terceiro ponto, que é o ambiente. Se você, o teu TikTok, ou as pessoas que vivem contigo normalizam isso, é óbvio que você vai consumir isso. Eu ontem na live falei que existem 3 tipos de ambiente: tecnológico, externo e interno. Se o teu ambiente é tecnológico, a tua For You, o teu YouTube, o teu Instagram só entrega isso, meu amigo, você vai ser levado por isso. Começa com um vídeo curto, outro vídeo curto, outro vídeo curto, você vai ter mais interesse, pum, estás no vício. Se os teus pensamentos, você não deixa sexualizar, se você não tirar esse tipo de pensamento também do teu cérebro, que é o ambiente interno, você vai cair nesse vício. E o terceiro tipo, ambiente externo. As pessoas que você convive, o meio que você vive. Então, entender isso, meus amigos, vai te ajudar não só a vencer a pornografia, mas como também largar esse vício. E no FEP é necessário? Quais são o tempo que você vai testar as suas capacidades? Ilusam. Quando é que eu devo fazer? Não espera o NoFap Setembro chegar para fazer isso. Se der para colocar na tua rotina, coloca. Olha essas plantas aqui muito lindas. Se der para colocar na tua rotina, coloca. Não espera setembro. Luso, eu estou no NoFap Setembro e perdi. Ok, caiu, levantou. Não é caiu, continuar no erro, não. Caiu, levantou. Simples. Bem, meus amigos, mais um vídeo finalizado. Hoje tem Novak Djokovic contra Alcaraz. Tem encontro com 3 mentorados de 3 países diferentes. Tenho projetos para fazer diretamente do Central Park. Mas é isso, meus amigos. Nos vemos no próximo vlog. Inclusive, o próximo vlog vai ser a minha última semana com 18 anos. Eu faço anos no próximo domingo, dia 14 de setembro. E quando eu postar esse vídeo, já estará na semana do aniversário. Mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Feito, banho gelado tomado, um Tesla aqui à minha atrás. Passo no meu perfil e também passo para os meus mentorados, é fazer uma lista de dores do meu público e desejos do meu público. Amigos, você me pergunta se eu tenho um perrengue na minha rotina, um imprevisto na minha rotina. Literalmente o carregador do meu iPhone acho que estragou, acho que foi de Vasco da Gama. Eu tava mexendo no telefone a carregar, coisa que eu não devia fazer, daí o telefone cai. Usa, coloca isso no teu conteúdo, vais vender muito. Eu já recebi vários tipos de propostas aqui no meu perfil, principalmente lá no Instagram. Eu deixei esse vídeo registrado aqui para mostrar para vocês que daqui a algum tempo vou palestrar aqui no fórum